Esse podcast foi gravado pelo professor Edson Furlaneto, do Ângulo Sorocaba, a Escola do Leão. Fala galera, tudo bem com vocês? Edson Furlaneto, professor de Ciências, Ângulo Sorocaba. Queridos, vamos trabalhar hoje o conteúdo do 7º ano, vamos dar aí uma revisada em seleção natural, né? Lembrando do Darwin e terminando com o processo de especiação, como surgem as novas espécies, tá? Então, vamos lá, vamos fazer um preâmbulo antes, né? Charles Darwin, inglês, né? Viveu aí de 1809 a 1882 e foi um pesquisador de extrema importância, né, no processo de conhecimento de como as espécies vão se modificando. Ele fez vários estudos, viajou bastante. Desde criança ele teve um senso científico muito grande, partindo da curiosidade, criando hipóteses, né? E o Darwin ele chegou a algumas conclusões muito interessantes, tá? Ele acreditava que a evolução ela era um processo de divergência. Lembrar, gente, que evolução para a biologia é modificação, né? Não exatamente que um ser seja melhor do que o outro. Eu gosto de brincar com os meus alunos, quando a gente fala que o ser humano é um ser muito evoluído, ele é muito evoluído quanto a modificações. Quanto a ele ser melhor do que os outros seres, isso tem um problema muito grande. Se eu estiver na água, eu posso nadar, posso boiar, mas jamais eu vou conseguir respirar dentro da água. Então, um peixe, ele é mais evoluído do que o ser humano? Não, mas naquele ambiente ele é mais apto, ele é melhor. Então, vamos lembrar que a ideia de falar de evolução, nós estamos falando de modificações, tudo bem? E ele acreditava que era um processo de divergência, ou seja, que as espécies vão se modificando, é necessário um aprimoramento. O problema é que o Darwin ele não conseguia explicar como aconteciam essas modificações. Ele observava que os seres nasciam modificados, né? E as características que para cada ambiente eram favoráveis, elas permaneciam e iam passando de geração em geração. Mas ele não conseguia explicar como isso acontecia. Após algum tempo, iniciando com o Mendel, depois outros pesquisadores, até os dias de hoje, né, a bioquímica, a genética consegue explicar aí essas modificações a partir de mutações, permutações, né, o que cria aí a variabilidade genética. Mas o Darwin ele observou o seguinte: o ambiente vai selecionar os seres que estão mais aptos ou não para sobreviver. Vamos pensar da seguinte forma: eu tenho um urso, tá? Esse urso ele é marrom e ele vive numa floresta, né? Vou supor aqui uma floresta do Canadá. Ali tem muito tronco marrom, né? Tem muita folhagem pelo chão, então ele consegue sobreviver e caçar até com uma certa facilidade, porque ele consegue chegar perto, mesmo sendo enorme, da presa, ele fica camuflado, ele fica escondido ali entre as árvores, né? Agora vamos pensar que vem uma era de glaciação, e daí esse ambiente fica todo congelado, todo nevado. Esse urso ele não está mais apto a esse ambiente. O que vai acontecer? De longe, qualquer presa vai observar no meio de todo um gelo branco uma bolota gigante marrom, né? Então, ele não está apto a esse ambiente. O Darwin observava e conseguiu definir esse processo como seleção natural. Ou seja, os indivíduos com características que são favoráveis àquele ambiente vão sobreviver, né? Vão chegar à fase adulta, reproduzir e, ao longo do tempo, vão perpetuando a espécie. Os indivíduos que não têm características favoráveis, não é que do nada eles vão sumir, né? Mas cada vez mais eles terão dificuldade de chegar na fase adulta. Com essa dificuldade de chegar na fase adulta, cada vez menos
vão se reproduzir, né? Isso pensando a nível de uma população. Tá? Ao longo do tempo, esse conjunto de modificações vai favorecer. Tá? E daí eu vou entrar num outro quesito, a especiação. Como que modificou ao ponto de criar uma nova espécie. Tá? No 7º ano, a gente fala muito da especiação por isolamento geográfico. Tá? Então, dois parâmetros para a gente trabalhar aqui. Quando a gente fala aí de especiação, nós temos 2 processos. A anagênese, tá? Como que é isso? Processo no qual as características vão surgindo e vai modificando uma população. Tá? Vai surgindo novas características que nós chamamos de novidades evolutivas. Porém, eu tenho ali uma população inteira modificando, né? Então, estou tendo um melhoramento. Tudo bem? Tem uma outra parte da especiação, que é quando eu tenho aí o meu isolamento geográfico, que daí é denominado cladogênese. Tá? Eu tenho uma ruptura, né, da população, por algum motivo, que pode ser uma divisão de placa tectônica, pode ser uma erupção vulcânica, um terremoto que formou um cânion, surge um novo rio. Em algum momento, essa população inicial foi separada. E daí eu divido em 2 populações. Tá? Vamos ainda imaginar um pouquinho adiante. Dividir essas populações. E daí, os recursos modificaram. Sei lá, para um lado ficou uma fonte de água e para o outro eu não tenho. Para um lado eu tenho uma pastagem, para o outro eu tenho arvoredos. E assim por diante, eu tenho um ambiente diferente. Tá? Ao longo do tempo, essas populações elas não estão se cruzando, ou seja, não tem um fluxo gênico, não tem uma mistura de características. E as modificações, embora aleatórias, ou seja, não têm um direcionamento, elas podem acontecer ou não, tá? E eu também não consigo guiar para as modificações que são favoráveis ou não, né? Essas modificações vão acontecendo. Só que a seleção natural atua de formas diferentes porque os ambientes são diferentes. Então, vão se acumulando conjuntos de características diferentes nas 2 populações. Em determinado momento, é tão diferente essas características, e lembrar, cada vez que eu tenho uma nova característica, eu tenho uma modificação no material genético, no DNA. Chega uma hora que é tão diferente que ele se torna incompatível. Né? Quando se torna incompatível, eu posso dizer que são 2 espécies diferentes. Né? Eu não consigo mais ter cruzamento entre elas. O que é muito perguntado também, tá, existe um tempo correto para isso? Não, não existe. Né? Pode durar aí 200 anos ou alguns milhões de anos, ou menos ainda. Né? Não existe um número exato. Importante lembrar que essa especiação onde surgirão novas espécies, muitas vezes ela é rompida, sem que tenha um conjunto grande de modificações no material genético, no DNA. Né? Então, criam-se aí subespécies ou raças. Pô, um exemplo bom disso são os cachorros. Né? Ao longo do tempo, houveram seleções artificiais mais recentes, né? Mas por muito tempo foram isolados. Né? E daí surge um cachorro maior, um menor, um que é mais peludo, um que tem o pelo mais ralo, né? Que são adaptações, lembrar que adaptações por mutações, para o ambiente que ele vivia. Então, se eu juntar, eu posso dizer que elas são raças ainda, porque eles conseguem se cruzar. Legal aí, galera? Vamos ficar por aqui? Um abraço, tchau, tchau.